Consertando toda a convocação da Copa do Mundo de 2014. Eu estou refazendo a convocação do Felipão para a Copa do Mundo de 2014 para evitar que o 7-1 aconteça. Vamos começar pelos goleiros convocados por Felipão, que foram o Júlio César, o Victor do Atlético Mineiro e o Jefferson, que era do Botafogo. E eu resolvi tirar todos eles da convocação e eu vou te mostrar o porquê. O Júlio César é talvez o jogador mais incoerente da convocação. Você provavelmente lembra do auge dele na Inter de Milão, mas já em 2012 ele estava muito abaixo disso. Tanto que a Inter já tinha planos para promover Handanovic ao time titular no lugar de Júlio, que também não concordou em reduzir o alto salário, e com isso ele foi parar lá no QPR da Inglaterra. E foi algo terrível para sua carreira. O time amargurou a lanterna do campeonato e o Júlio foi perdendo cada vez mais espaço, que fez ele na temporada seguinte virar reserva de um time da segunda divisão inglesa. Para chegar à Copa do Mundo, o Júlio foi emprestado ao Toronto FC da MLS, onde jogou apenas 7 jogos em toda a temporada, e foi nesse ritmo que o nosso goleiro titular na Copa chegou. E eu queria salientar que o Victor e o Jefferson são ótimos goleiros e poderiam até mesmo serem titulares na Copa no lugar de Júlio. Mas eu vou apresentar outras 3 opções que eu acredito que seriam melhores que ambos e foram muito injustiçados. O primeiro é Diego Alves do Valência. Muita gente já sabe que ele é um pegador de pênaltis excelente, inclusive até a Copa de 2014 o Diego tinha defendido 14 de 30 pênaltis que ele encarou, mas além disso ele era um ótimo goleiro para o nível da La Liga, e não é à toa que fez mais de 300 jogos combinados entre o Valência e o Almeria. O segundo aqui da lista é o Cássio do Corinthians, que na época estava em um ponto bem alto da carreira, vinha de um título heróico tanto da Libertadores quanto do Mundial em 2012, além de ter uma média absurda no Brasileirão de 2013, com quase 60% dos jogos sem sofrer gols, e para mim merecia muito mais a convocação em 2014 do que em 2018. E por fim temos o Fábio do Cruzeiro, que para muita gente é um dos jogadores mais injustiçados na história da seleção. E nessa época ele estava vivendo um de seus auges, já que foi peça fundamental na conquista do Cruzeiro no Brasileirão de 2013, além de ter sido eleito o melhor goleiro dessa edição. E assim ficou nossos goleiros convocados para 2014, e uma coisa bizarra disso aqui é que os 3 juntos têm apenas 11 jogos pela seleção, sendo 10 só do Diego Alves, um do Cássio lá na época do Tite, e acreditem se quiser, mas o Fábio nunca estreou pela seleção. Depois de escolher os goleiros, agora vamos para as laterais. E no lado direito foram chamados o Dani Alves e o Maicon, enquanto na esquerda tivemos Marcelo e Maxwell. E aqui eu vou manter somente o Dani Alves e eu vou te mostrar o porquê. O Maicon atingiu seu auge lá em 2010 naquele timaço da Inter que conquistou a tríplice coroa naquele ano. Porém, depois disso, o lateral começou a sofrer com algumas lesões, principalmente no joelho, o que consequentemente fez ele perder espaço na Inter e ser transferido por conta do corte de gastos de altos salários do time italiano. Maicon então chegou ao Manchester City, só que as lesões pioraram, fazendo ele perder metade da temporada. No ano que antecedeu a Copa ele foi para Roma, e lá ele conseguiu ter um ritmo de jogo, mas muito longe do que era há anos atrás. E mesmo assim Felipão não deixava ele de fora das convocações de jeito nenhum, sendo presença constante na lista do treinador até ser confirmado na Copa do Mundo, mas eu acredito que tinha uma opção muito mais coerente para essa posição, que era o Rafinha. Você pode até achar que eu tô brincando, mas nessa época ele era um homem de confiança do Guardiola, tanto que jogou a temporada inteira como titular, marcou até mesmo 9 assistências, enquanto isso na lateral esquerda fiquei até mesmo em dúvida se manteriam ou o Marcelo ou o Maxwell. E eu decidi retirar os dois, pois nenhum deles poderiam ser titular enquanto sentiu o Filipe Luís como brasileiro. Só no ciclo da Copa de 2014 o Filipe conquistou La Liga, Copa do Rei, Europa League e nessa temporada ainda teve o vice da Champions League. E o que mais chamava a atenção nele era sua qualidade defensiva, algo muito seguro dele e pelo menos para mim era algo que faltava no Marcelo jogando pela seleção. Tanto sua marcação quanto seu posicionamento defensivo eram seus pontos fracos com a amarelinha. Agora sobre o Maxwell, é interessante saber que ele só foi chegar na seleção pela primeira vez graças ao Felipão em 2013. Ou seja, quando ele estava em ótima fase na Inter de Milão e no Barcelona, ele jamais foi convocado, só fazendo sua estreia quando já não estava na sua melhor forma jogando no PSG. E talvez muitos discordem, mas eu chamaria o Alex Sandro já para a Copa de 2014. Ele que foi campeão da Libertadores com o Santos de 2011, se transferiu para o Porto, onde só evoluiu. Tanto que ele jogou toda a temporada que antecedeu a Copa como titular, e ele era um lateral muito equilibrado por ser bom na defesa e bom no ataque. E não é à toa que um ano depois rendeu 25 milhões de euros ao Porto com sua venda para a Juventus.
Mas assim ficou os nossos laterais convocados, com 3 jogadores novos dando melhores opções para o banco de reservas, além, claro, do Felipe Luiz, que é titular incontestável por aqui. Vamos agora para os zagueiros, que não vou deixar ninguém passar por eles. Então aqui, o Thiago Silva vai ficar, até porque na época ele era considerado um dos melhores do mundo na posição, e o Dante também, já que era titular absoluto lá no Bayern de Munique, campeão da Champions de 2013 e era considerado um dos melhores defensores da Bundesliga, enquanto os outros dois eu vou explicar agora o motivo de eu ter cortado eles. Sobre o Davi Luiz, a temporada 13 e 14 dele foi muito abaixo do que ele jogava, e uma coisa que o atrapalhou com certeza foram as lesões, mas fora isso, ele também foi perdendo espaço no time titular, perdeu espaço na posição de zagueiro, tanto que no fim da temporada, quando ele era escalado, era na posição de volante. E obviamente, para o lugar dele eu convocaria o Miranda, para muitos a principal ausência dessa seleção, junto com seu parceiro na defesa do Atlético, o Felipe Luiz. Miranda foi um zagueiro excelente lá no Atlético, sendo considerado um dos melhores da La Liga na temporada 13 e 14, superando até mesmo o Sérgio Ramos e o Piqué. Foi também uma peça fundamental na conquista da La Liga, contribuindo no sucesso defensivo do Atlético de Madrid, sofrendo apenas 26 gols em todo o campeonato. Mas infelizmente, para o Felipão isso não foi o suficiente para levá-lo até a Copa de 2014. E o que falar do Henrique? Ele e Felipão trabalharam juntos com o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil de 2012 e que posteriormente foi rebaixado. Ele jogou toda a Série B, sendo convocado uma vez ou outra até chegar no Napoli. Na Itália ele jogou mais como lateral direito do que na posição de zagueiro e não foi tão chamativo assim. Se eu fosse escolher apenas um nome para substituí-lo, seria o Naldo do Wolfsburg. Esse é um cara que eu sempre me perguntei o porquê dele nunca ser convocado, sendo que na Alemanha ele era muito elogiado, tanto que chegou na Bundesliga em 2005 pelo Werder Bremen e permaneceu por lá por quase 15 anos jogando como titular do início ao fim, e sendo eleito um dos melhores defensores da Bundesliga em seu auge. Mas eu fiquei bem satisfeito com esses convocados. O Miranda e o Naldo já elevam demais a nossa qualidade defensiva. Já escolhemos goleiros, laterais, zagueiros, agora chegou no tão polêmico meio-campo da seleção. E os convocados do Felipão foram o Luiz Gustavo, o Fernandinho, o Paulinho, Ramires, Hernanes e o Oscar. E aqui, surpreendentemente, eu vou retirar somente o Ramires. E agora eu vou lhe explicar o porquê disso. O Fernandinho ficou na convocação pois ele é um jogador que consegue jogar bem tanto como primeiro volante quanto segundo volante. E na temporada 13 e 14 ele ficou revezando entre essas posições e sempre como titular do time campeão da Premier League daquele ano. O Luiz Gustavo ficou por ser referência como primeiro volante da seleção e fez uma boa temporada com o Wolfsburg na Alemanha, jogando de titular do início ao fim. Só que no lugar dele eu queria ter colocado o Lucas Leiva, que estava comandando o meio campo do Liverpool na época, mas infelizmente em janeiro de 2014 ele sofreu uma lesão que o deixou 2 meses fora dos gramados, e quando voltou não conseguiu jogar tantos minutos e consequentemente não tinha um bom ritmo para a Copa do Mundo. O Paulinho eu confesso que ficou mais por falta de opção, pois eu precisava de um jogador focado na posição de segundo volante e ele foi quem mais se encaixou nesse requisito por ter jogado grande parte da temporada nessa posição. Mas de qualquer forma ele seria reserva, pois o titular mesmo seria o Hernanes, que na época estava voando na Inter de Milão, terminou a temporada muito bem e era um cara perfeito para o meio campo da seleção, pois ajuda bem na defesa e muito bem no ataque também. E o Oscar foi um dos que chegaram bem para essa Copa, fazendo boa temporada lá no Chelsea, sendo meio ofensivo, e aqui na seleção jogava muito bem, porém ia ter um cara que iria disputar a titularidade com ele. E esse cara seria o Firmino, que entraria no lugar do Ramires e era o cara certo na hora certa para essa seleção. E o Felipão não aproveitou. Na Bundesliga 13 e 14 ele jogou a temporada inteira variando entre meio atacante e segundo atacante, marcando 16 gols, sendo o quarto maior artilheiro da liga, e 12 assistências, sendo o segundo maior da liga em 33 jogos. Ao todo foram 22 gols e 16 assistências, superando até mesmo os números do Neymar nessa temporada. Mas assim ficou os meias da nova convocação e como você pode ver, a única mudança mesmo foi o Ramires. E aqui nós temos várias menções honrosas, como por exemplo o Kaká, que apesar de não ter feito uma temporada excepcional pelo Milan, ainda assim é o Kaká. Poderia agregar sim ao elenco e seria mais uma estrela na convocação, além do Neymar. O Ronaldinho, sabemos que ele jogou muito lá em 2013, porém em 2014 ele já estava dando sinais de decadência, não fez uma boa Libertadores, não jogou tantos jogos até a data da convocação e por isso foi perdendo espaço. Finalmente vamos se livrar dos cones dessa Copa e agora vamos convocar os novos atacantes dessa seleção. E o Felipão chamou Fred, Jô, Hulk, Bernard, William e o Neymar. E aqui os únicos que vão permanecer são o Neymar e talvez muito contestado o Hulk.
e eu vou explicar essa decisão agora. Bom, Neymar dispensa comentários, então vamos direto pro Hulk. A temporada do Hulk pelo Zenit da Rússia foi muito boa, principalmente jogando pela ponta direita, onde ele fez 21 jogos, 16 gols e mais 7 assistências. Era um jogador muito bom e não tinha como deixá-lo de fora, mas pelo menos tem como trazer alguém para disputar a posição e já vou falar dele. Mas eu quero mesmo falar do camisa 9 e da maior besteira que o Felipão fez em toda a sua história de seleção brasileira. Sim, o 7-1 foi menos pior do que isso. Em setembro de 2013, o Fred teve uma lesão que o tirou do resto da temporada, e nesse meio tempo tinha um cara voando na La Liga, o Diego Costa. Ele vinha de uma temporada que fez 20 gols e 3 assistências, campeão da Copa do Rei fazendo gol na final, e até o final de 2013 ele já tinha marcado mais 23 gols. Agora se liga nos convocados do Felipão nesse meio tempo. O Jô, campeão da Libertadores e tal, Luiz Fabiano, nosso último camisa 9 até então, o Alexandre Pato, que já estava cavando pênalti pelo Corinthians, o Leandro Damião, ainda jovem lá no Internacional, aí tem o Oswaldo do São Paulo e o Leandro, que estava jogando Série B pelo Palmeiras. Repito, o cara estava jogando a Série B e não era nem o artilheiro do próprio time. Simplesmente 13 gols na Série B valeram muito mais que 28 na La Liga. Imagina a cara do Diego Costa vendo esses nomes nas convocações e ele não. Óbvio que ele ficou chateado e aceitou o convite da Espanha para pelo menos dizer que teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. E falando nisso, você já ouviu falar do Rafael? Bom, provavelmente não, pois a imprensa escondeu a carreira inteira dele. Na temporada 13 e 14 ele marcou 14 gols e ainda deu 8 assistências, sem falar que teve outras temporadas em que ele teve ótimos números também. Outro absurdo da convocação do Felipão foi o Bernard, que era reserva do Shakhtar Donetsk. Isso mesmo, ele era reserva no campeonato ucraniano e jogou de titular da seleção brasileira em uma semifinal de Copa do Mundo. Isso sim é motivo de coragem. Pro lugar dele era nada mais nada menos do que o Coutinho, reserva mais do que perfeito para o Neymar na época. Ele, que já era peça importante no time do Liverpool, também era um jogador muito versátil, podendo jogar tanto na ponta esquerda no lugar do Neymar, quanto por dentro também. E com certeza seria muito bem agregado a essa seleção se tivesse sido ao menos testado pelo Filipão. E a disputa pela última vaga estava entre William e Lucas Moura, e eu decidi pelo Lucas Moura, que ao contrário do que muitos pensam, ele fez uma boa primeira temporada lá pelo PSG, marcando 5 gols e mais 17 assistências, sem falar que aqui no Brasil ele já jogava muito, foi convocado diversas vezes para no fim não ir à Copa. Mas aqui, na minha convocação, ele tá dentro e até mesmo começaria como titular no lugar do Hulk.